Olá, novamente voltei. Agora eu vou falar mais detalhadamente dos preços dessas casas e se os mesmos variam de acordo com a proximidade às universidades, que foi também uma das perguntas da minha inscrita. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar que geralmente aqui na Polônia, pelo menos aqui em Cracóvia, que é a cidade onde tenho mais conhecimento, porque vivo aqui, os 5 anos sempre vivi aqui em Cracóvia e vou para outras cidades apenas só para um passeiozinho, um pouquinho de diversão, algumas coisas assim, sem nada fora do comum. As casas aqui geralmente são mais caras se forem próximas ao centro ou se forem próximas a algum shopping, mas aqui nós, a maioria dos shoppings, nós chamamos de galerias, são mais caras. Os preços das casas próximos às universidades não variam assim tanto. Então, dependendo do local onde se encontra esta universidade, se ela for um pouquinho próximo do centro, aí sim, os preços são mesmo puxados. Geralmente não depende se a casa está próxima à universidade, é mais se a casa está próxima ao centro, se a casa está próxima às galerias, geralmente aos pontos mais turísticos da cidade. Aí sim é que fica mesmo cara. Se a casa for, por exemplo, aqui temos um castelo chamado Wawel. As casas próximas a esse castelo chamado Wawel são quase a água do mar, de tão salgados que são caras. Se você não quer gastar muito, mas queres viver perto da universidade, por exemplo, com uns 15, 20 minutos de distância, então você tem que pensar em uma casa cuja paragem de autocarro seja apenas uma linha direita até o local onde você vai. Porque aí você pega o primeiro autocarro, basta estar neste autocarro e já estás garantido que em 15, 20 minutos você vai estar na escola. Então, as casas mais baratas aqui, não sendo do centro, porque até no centro também essas casas são caras, as casas mais baratas aqui são chamadas de kavalerka. Kavalerka é a mesma casa que eu já falei neste vídeo aqui. Então, quem quiser pode assistir o primeiro vídeo que eu falei sobre os contratos de casa, falei todos os detalhes dos contratos de casa. Então, se você está pensando em viver na Polônia, assista esse vídeo se você está pensando em alugar alguma casa. Ok, voltando ao assunto. As casas mais baratas aqui são chamadas de kavalerka. Mas kavalerka por quê? Porque casa mesmo para, no máximo dos máximos, 2 pessoas. E, na verdade, eu não chamo aquilo de casa, não sei por que chamam de casa, mas porque aquilo é apenas um quarto, é só um quadrado, praticamente. Neste quadrado que você entra, já tem a cozinha, ou seja, ali já é a cozinha, já é a sala, só não é o quarto de banho. E às vezes, se você tiver sorte, tem um pouquinho de varanda, porque aquilo se fala mesmo um pouquinho. Então, essa se chama de kavalerka. São as casas mais baratas de todas. Você pode pagar mensalmente, mais ou menos, essas kavalerkas você pode pagar de 1.400 a 1.600 PLN no total. Ou seja, incluindo o aluguel, a manutenção do prédio, a energia e o aquecedores. Mas é uma coisa pequena, é mesmo só para 2 pessoas no máximo. Não tem como viver mais pessoas naquele tipo de casa. Então são as casas mais baratas. Mas até essas casas mais baratas, se forem próximas ao centro, ou próximas ao castelo, ou próximas a algum ponto turístico, como as galerias, que são muito frequentadas, esse preço pode subir a 1.800 a 2.000. Então, isso depende muito. Mas, mesmo próximo da universidade, não altera o preço. É o mesmo preço, porque eu já experimentei também, já fiz uma pesquisa, quer dizer, fizemos uma pesquisa quando estávamos à procura de casa para alugar que fosse próxima a pelo menos 2 das universidades em que nós estudamos, porque nós vivemos aqui 4, mas estudamos em 3 universidades diferentes. 2 de nós estudam na mesma universidade, então estávamos à procura de uma casa que seja próximo a 2 universidades. Então encontramos essa nossa aqui, apenas com um autocarro nós conseguimos chegar nas nossas universidades sem precisar pegar o outro. Então são mais ou menos para uma universidade são 8 minutos. 8 minutos de autocarro, ou seja, estamos próximo à universidade.
essa localização em que estou, com um autocarro, em 8 minutos você chega na universidade chamada Politécnica, e em 12, 15 minutos você chega na outra universidade chamada A Guerra. Então, ou seja, a nossa casa está próxima das duas universidades e não pagamos tão caro, nós pagamos o preço acessível porque não estamos no centro. Os preços não alteram muito, mesmo que for próximo à universidade. Agora vamos falar dos preços de acordo com o tamanho das casas e de acordo com a quantidade de quartos que tem nesta casa. As casas chamadas mexicana cavalerca, ou seja, pode ser chamada cavalerca ou jedino osobovi. Isso quer dizer que são aquelas casas pequenas, que só tem o quarto, que também ao mesmo tempo é a sala e a cozinha, e tem o quarto de banho. Então essas aqui podem variar de 1.400 a 1.600 PLN, pagando tudo incluído. Agora, se for uma casa que eles chamam de vupokoyovi, quer dizer 2 quartos, ou seja, quando eles falam 2 quartos, isso quer dizer que é uma sala e um quarto. Então, nessa sala também já está incluído a cozinha. Então, é a sala junto com a cozinha e um quarto. E um quarto de banho, claro. Claro, né? Que não se caga no canto, no mato, você vai aí levantar coisas capinca. Então é assim. Esta casa aqui de 2 quartos, os preços variam, tipo, contando tudo, o preço total do mês pode variar de 1.800 a 2.100, 2.200 PLN, mensalmente, incluindo tudo. Agora, as casas que eles chamam chipokoyovi quer dizer que são 2 quartos e uma sala. Essa sala já está junta com a cozinha e um banheiro e uma varanda, às vezes. E tem vezes que não tem varanda, mas eles quando falam chipokoyovi quer dizer isso. Ou seja, nessas casas, que é a mesma onde eu estou a viver agora, nós alugamos uma casa chipokoyovi. Então, nesta casa nós pagamos, total de tudo, nós pagamos 2.900. Mas tem um detalhe, tem casas que já não incluem internet. Então, como nós incluímos internet, o nosso preço mensal vai até 3.000, no máximo. Então, total de tudo, nessa casa nós pagamos 3.000. Pagamos a senhora, que é a proprietária da casa, a administração do prédio, a energia e o aquecedor. E a internet também, porque tem casas que não vem já incluído o pacote de internet, então você tem que fazer um contrato com a internet, mas isso é fácil. Isso é fácil, é só mesmo procurar na internet alguma internet, alguma companhia de internet, então ligar para eles vêm para a tua casa, instalam, e aí você faz um contrato, mas não é muito caro. Nós pelo menos aqui pagamos, acho que 50 a 60 mensal, 50 a 60 PLN mensal, então para 4 pessoas, utilizamos bem. Tem uma coisa que eu esqueci de dizer no vídeo do contrato, nesse vídeo aqui. A maioria dos proprietários, eles preferem alugar as casas pelo menos, no mínimo, 1 ano. Então, tem quem, no geral, não aceita menos do que 1 ano, que você alugue a casa dele menos do que 1 ano. Tem que ser, no mínimo, 1 ano. Mas tem casas assim que fazem assim de poucos meses, mas são difíceis de encontrar. Uma casa que te faça um aluguer de 2, 3 meses, são difíceis de encontrar. Então, se for pensar neste sentido, só mesmo em hostel. Em hostel ou em prédios de acadêmicos ainda é que. Acadêmicos é um lugar, ou seja, é um prédio de estudantes. É um prédio de estudantes que ao mesmo tempo também eles fazem como hostel. Então ali é muito mais barato e também o problema é que você divide o quarto com alguém, então não é uma boa opção. Eu acho que não é uma boa opção, mas se você quiser economizar, é um processo bem mais barato. Você pode ficar 2 a 3 meses, mas como sendo um hostel. Então eu acho que já não me lembro de mais nada que tenha que falar nesse vídeo ou de algo que tenha que falar para complementar o vídeo do contrato. Acho que é isso, de acordo com a pergunta, acho que é isso. Então, mais uma vez, eu agradeço por você ter feito esta pergunta e dar a possibilidade de gravar um vídeo, né, para ter mais algum conteúdo nesse canal. Então, para vocês que estão a ver,
Se quiserem, se tiverem alguma ideia de vídeo, alguma sugestão, pode exatamente deixar nos comentários como ela fez. Pode pedir que eu arranjarei um tempo, pesquiso e farei o vídeo para que vocês possam observar que pode ser a dúvida também de alguém. Então é isso. Obrigada pelas inscrições e é tudo. Nos vemos no próximo vídeo. E não esqueçam que os vídeos em polaco neste canal estão traduzidos. Então, se você quiser assistir algumas coisas, porque nele eu falo algumas coisas sobre Angola, para que os polacos conheçam os angolanos, podes assistir e ativar apenas a legenda, que você vai entender tudo porque tem a legenda em português. Então é isso, até mais e base. Tchau!